arroz, feijão e batata. O que falta? O que falta? Falta... E... Não sei o que falta. O que falta, Pirula? Ai, ingenuidade. Olá, você! Bem-vindo a mais um Curiosity. Eu sou o Carlos Ruas. Eu sou o Pirula. E iremos continuar com as aves. Continuar com aves? Sim, não eram aves quase extintas? Ah, é verdade, os animais quase extintos, tem razão. Então, hoje eu vou chegar e colocar para vocês aqui as 5 aves, são 5? Acho que são 5 aves mais raras do mundo. Ok, o supla. Hã? O supla, aquele cabelo. Não. Só tem um. Só Não, tem Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. É verdade. Até que quando eles foram... Isso. O pessoal sacaneou muito. E tem o original, que é o Billy Idol, né? Que veio lá. Começou com... Começou com o Billy Idol. Eles são um ancestral em comum? Algo assim. Isso, Continuando esse tema bastante triste, né? Sobre os animais bastante raros, né? Ou que Sim. estão quase extintos. E dessa vez, né? Como da última vez a gente já falou das aves mais raras do mundo. E agora vai falar de aves mais raras do mundo de novo? Tem alguma coisa errada, você não acha? Tem muita ave rara? Lógico que tem, mas a diferença do outro vídeo para esse é o seguinte. O cenário! Nós temos um cenário novo! Sim. Devemos apresentar o cenário para os nossos amigos, né? Esse foi o Pirula que fez, ok? Olha só. Foi o Pirula que fez, que é... não vou falar, né? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Qual que é o nome do programa? E nós estamos também aqui protegidos por Deus. Não sei se dá para pegar tudo. Dá para pegar tudo? Não, dá para pegar tudo. Mas vai ser protegido por Deus. Tá, vocês vão ver com o tempo. E temos aqui, de vez em quando eu vou chegar para você e vou falar, tua mãe! É o Freud. É o Freud. O problema é que no vídeo passado, eu estava me referindo às aves mais raras do mundo que ainda tem algum exemplar na natureza. Ainda existe. E a maioria delas, inclusive, infelizmente, não tinha nenhuma em cativeiro. Ok. Agora eu vou falar das 5 aves mais raras do mundo, sendo que todas estão extintas na natureza. E você só tem alguns exemplares em zoológicos, coleções particulares ou criadouros. Ou seja, elas são tão raras que nem na natureza você encontra. Você só encontra em alguns lugares em que o pessoal conseguiu salvar. Se aparecer um ambientalista lá, salve as aves! Não! Você isso, acabou é bem isso. exterminá-la. É isso aí, é isso. Que vai até numa discussão sobre zoológicos e coisas assim, que eu fiz até no meu canal uma vez, vou fazer um jabazinho aqui, ó. Primeira ave. É o corvo havaiano. E eu já sei o que o Ruas está pensando. O Ruas está imaginando um corvinho com hula-hulas, assim, fazendo... Como você adivinhou? Um outro surfista... Um outro cantando Jack Johnson... Somewhere over the rainbow, way up high. Para variar, né, o Havaí são várias ilhas, né, e é um arquipélago, e todos eles tinham corvos, até onde eu consegui pesquisar. E eles foram todos extintos da natureza, mas não foi pelos nativos. Como é que esse corvo foi parar lá no Havaí? Voando. Olha, cara! Uau! Não, eu imaginei... Estamos longe, senhor! Continua! E os nativos dessa vez não tiveram culpa nenhuma, porque continuaram tendo corvos lá, mesmo na época dos nativos. Foi quando chegaram os europeus que eles trouxeram uma série de bichos. Os europeus, né? Impressionante. Eles não ajudam muito. Caramba. E aí eles trouxeram uma série de bichos que ajudaram a destruir o habitat do corvo. Esse corvo se alimentava de sementes, de plantas e tal, e esses bichos comiam as sementes e as plantas que eles comiam, que eram gado, cabras, porcos, etc. Aliado a isso, tinha um pessoal que caçava porco no Havaí, provavelmente porco introduzido mesmo, né? E o corvo é um bicho muito bom de imitação. O corvo imita muito bem os sons. Os caçadores tinham raiva do corvo porque o corvo aprendia a imitar o porco. Fica imitando um porco. Não só ele enganava eles quando estava chegando achando que era um porco, era um corvo. Que legal, cara. Como também o porco, quando ouvia o corvo cantando, se assustava e ia embora. Então eles ainda afastavam os porcos que os caras estavam caçando. Pô, achei que era um conchavo. Então, podia ser. Os caçadores já drogaram um corvo, aí o porco lá de longe. Enfim, eles começaram a matar os corvos de raiva. E por último, os ovos desses corvos são postos no chão. Os ninhos, eles fazem os ninhos no chão. Sim. E os europeus levaram também gatos. Ovo no chão, filhotinho no chão, o gato faz a festa.
Então não existe mais corvo havaiano. Então, até 92, você tinha 12 indivíduos na natureza. E em 2002 foi quando avistaram o último corvo na natureza. Tadinho. Em 2002, já faz 15 anos, foi a última vez que alguém viu um corvo desse na natureza. Como o declínio dessa espécie já está indo faz muito tempo, foi desde a década de 70 que o pessoal já estava começando a tentar reproduzir ele em cativeiro. Só que o que acontece? Esse bicho não reproduz bem em cativeiro porque ele pega muita doença. Desde 40 anos que está tentando reproduzir esses bichos, mas mesmo assim conseguiram cerca de 94 indivíduos em cativeiro. Ah, legal. 94 já dá, é. It's something, né? Mas ainda é cedo para introduzir esses bichos na ilha. Porque, primeiro, para você reintroduzir eles na natureza, você vai ter que tirar os gatos, tirar os porcos, tirar... Não, o porquinho não, que o porquinho é amiguinho. Né? Mas tirar a cabra, tirar os bois... Eles vão ter que ficar eternamente em cativeiro, porque no Havaí não tem mais como... às vezes conseguem uma ilha. Às vezes conseguem uma ilha mais preservada, uma coisa assim. Você sabe que tem algumas ilhas no Havaí? Ou seja, vamos exterminar os porcos e gatos para voltar com os corvos. Você sabe que tem uma ilha no Havaí, algumas ilhas no Havaí, que só são habitadas por nativos e qualquer pessoa que não seja nativa é proibida de entrar. Ah, é? É proibida. E por lei eles gozam dessa proteção. É como se fosse uma reserva indígena, só que uma reserva indígena que é uma ilha, então você não consegue chegar. Talvez nessas ilhas você tenha o ambiente mais bem preservado. E outra coisa que eu tinha comentado nos outros vídeos também, é que eu estava sempre pegando espécies que tinham menos de 100 indivíduos. Porque a maioria das espécies abaixo de 10 mil já é considerado muito ameaçado. Porque 10 mil indivíduos, você imagina o planeta Terra habitado por 10 mil humanos. É muito pouca gente. Sim. Não é nenhum condomínio grande, né? Não Ou, dá sei pra lá, dar tchauzinho. aquela coisa completa. Já dá para você conhecer quase todo mundo. Né? Então você imagina, né, uma espécie que tem menos de 10 mil indivíduos. Então, salvo raras exceções, menos de 10 mil indivíduos é considerado muito raro. Eu estou pegando para essa série os que tem menos de 100. Ou que tem em torno de 100. O cacapo tinha 130 e tal. Então, esse, mesmo em cativeiro, só em cativeiro, você tem menos de 100 indivíduos. Então, ainda está no limite que eu estou pegando aqui os mais ameaçados. Segunda ave. É o Guam Rail. Gunrail. Guam Rail. O mundo está em perigo. Gunrail. Gunrail. Parece esses super-heróis Jiraiya, Jaspion, Flashman e Gunrail. Sossega. Mas não é um Gunrail? Eu adoraria um super-herói com esse nome. Para começar, Rail não tem uma tradução perfeita para esse tipo de ave no Brasil. Porque de respeito da família dos Grows, e a gente não tem nenhum Grow aqui. Mas o Grow parece uma garça. No caso, o Rail é um Grow de perna curta. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a garça, que tem a perna comprida, e o socó, que tem a perna curtinha. Ok. Então, lá eles têm o Grow com a perna comprida e o Rail, que é um Grow de perna curta. É mentirinha. Tem perna curta. E Guam é o nome de uma ilha no Oceano Pacífico, que é uma ilha super complicada de trabalhar. Ela foi colônia da Espanha. Aí depois os Estados Unidos pegaram a ilha de Guam para eles na guerra pelo México, na guerra da Espanha com a Espanha pelo México, lá no século XIX. Depois o Japão tomou a ilha de Guam na Segunda Guerra Mundial. E depois os Estados Unidos pegaram a ilha de Guam de volta. E ainda por cima ela está do lado da Fossa das Marianas, que é a maior profundidade da crosta terrestre. Fossa das Marianas. Você imagina um monte de Mariana na mesa do bar. Ai, caraca. Eu odeio a minha vida. Ai, aquele maldito me deixou. Deixou, você também deixou. É o mesmo maldito, né? A Fossa das Marianas. Você que é Mariana, existe um lugar pra você. Ruas e Pirula, amigos de montão, você vai se divertir com tanta confusão. E esse bicho não voa. Isso é muito importante para falar agora. Voa. Ele tem a perninha curtinha, mas ele parece um frangão assim e ele não voa. É uma garça que parece um frangão de perninha curta. E não voa. Deve sofrer muito bullying na escola. Na escola das garças, sabe? Eu vou te mostrar o que é o machinho. Vem cá, vem. Eu vou te mostrar. Sei lá. Aí a garça sai voando e eles... Maldição. Eu odeio a minha vida. Mas é uma coisa muito interessante, porque eles só começaram a sofrer um perigo de extinção, mesmo passando por guerra, por esse monte de conquista... Europeus? Não. Droga. Não, talvez eles tenham sido responsáveis indiretamente. Mas pela introdução da cobra de árvore marrom. Ou cobra cipó marrom. Eles são de uma ilha? São, Ilha de Guam. E aí levaram a cobra... Essa cobra, cipó... olha que interessante, essa cobra ela é lá do Oceano Pacífico, ela tem várias ilhas. Ela chegou. Só que naquela Ilha de Guam não tinha. Alguém levou. Alguém levou? Eu não sei quem foi, mas Europeus. alguém levou. Provavelmente Conspiração. europeu.
né? Ou japonês, aí agora a gente já não sabe, pode ser o japonês também. Essa cobra, ela adorou pegar os ovos dos rails lá de Guam. Guarda esses números. Em 1981, fizeram uma contagem e tinha 2.000 Guam Rails vivendo lá na ilha de Guam. Ok. Em 83, tinham 100. Oh, caramba. 2.000 em 81, 100 em 83. 2 anos. Caramba, essas cobras foram, Olha, vai gostar de ovo assim, viu? né? É. E em 87, 0. Ou seja, em 6 anos, você conseguiu exterminar uma espécie em uma ilha. Caramba. Os bichos já não estavam lá aquelas coisas, porque afinal de contas a ilha foi bombardeada, foi um monte de coisa, tá? Mas eles ainda sobreviviam. Né? 2000, se você for ver, a ilha de Guam é uma ilha isolada, mas ela é grande. Então poderia ter mais de 2.000. Esse bicho é um bicho pequeno. Mas 2.000 não era considerado uma população sob controle. 100, aí já é meio complicado, até 0 em 87. Se você for criar um super-herói de quadrinho, sei lá, dá o nome de Gunrail. Fico imaginando um passarinho gordinho andando de moto, com aquelas viseiras de... Pode ser, em vez de ser um super-herói foda, pode ser um passarinho gordinho, uma garça gorda que nem um frango, com perna curtinha, vestida de super-herói, Gunrail, o mundo está em perigo, Gunrail, cobra, Gunrail. E o inimigo dela é o cobra. O inimigo dela é o cobra. Gunrail, meus assos, Gunrail, Aí a musiquinha, eu sobrevivi à guerra, eu sobrevivi a tudo, menos ao meu inimigo. O cobra. O cobra. o cobra. Eles tinham esses bichos em cativeiro em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos. Afinal de contas, a ilha de Guam é dos Estados Unidos, então. Eles pegaram e reintroduziram em 98. Eles tentaram reduzir? Reintroduziram em 98. Reintroduziram uma quantidade de quase 1.000 indivíduos, acho, em 98. Em 2000 morreu tudo. Em 2000 não, mas até 2000 já tinha morrido tudo. Porque ainda tinha... Porque não mataram as cobras. Cobra. Não ajuda Seu muito. arqui-inimigo. Agora eles não reintroduziram mais. Você tem alguns zoológicos e criadouros lá na Ilha de Guam, que tem alguns indivíduos, mas eles não estão soltos na natureza. E você tem ainda esses nos zoológicos, né, dos Estados Unidos, principalmente, que tentam reproduzir bastante esse bicho. Esse bicho em cativeiro reproduz bem. Então eles conseguem reproduzir bastante em cativeiro para ver se conseguem reintroduzir na Ilha de Guam. Em cativeiro consegue reproduzir. Gunrail. Gunrail. E hoje tem mais de 1.000 indivíduos. Só que estão todos em cativeiro. Todos em cativeiro. Então ela quebra um pouco a regrinha do 100. Terceira ave. A pomba socorro. Eu não consigo ir. Eu não me aguento. O que A pomba você pensou? socorro. Eu não sei, eu não quero nem querer pensar em alguma coisa. Porra. Você está se desviando porque você está sem criatividade e não pensou em nada. É uma pomba muito bonitinha. Ela é toda coloridinha, de marrom com rosa. É super fofo o bicho. Eu Muito queria bonitinho. ver a foto dessa pomba. Então. O Emílio vai colocar bastante foto, porque da outra vez reclamaram que a foto aparecia como se fosse uma propaganda da Jequiti do Silvio Santos. Então agora ele vai deixar a foto aparecendo por 40 minutos enquanto as pessoas frustrante isso, porque vocês estão vendo a foto e eu não estou vendo a foto. Eu queria ver essa pomba. Exatamente. Como é Isso. E a gente está até ajudando, porque aí o Emílio pode deixar a foto enquanto a gente está falando é uma aqui. pomba bonitinha, então. Não é pomba rato, não é rato que voa, né? Assim. Não. É uma pomba bonitinha. E aonde é a Ilha de Socorro? Aonde é a Ilha de Socorro? Socorro! Não sei onde é que é a Ilha de Socorro. Então, a Ilha de Socorro é do México. Só que é do lado do Pacífico também. Ok. E ela é uma ilha muito afastada. Fazendo um paralelo, acho que seria como se fosse Fernando de Noronha. Eu acho que até mais longe que Fernando de Noronha do Brasil seria essa Ilha de Socorro do México. Então, e ela é uma ilha bem isoladinha, bem afastada no meio do oceano, e tinha essa pomba lá, que vivia lá. E, para variar, ela também começou a entrar em extinção depois que chegaram os... Europeus! Europeus! E quem você chama para se proteger dos europeus? Gunrail! 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 E foi depois que os europeus chegaram que elas começaram a gritar socorro? Ué. Palmas pro Carlos Luz. Pensando o quê? A última pomba socorro foi vista na natureza em 1972. Eita. E no começo o pessoal achava que ela tinha sido extinta por causa dos gatos também.
porque ela vivia tal, não sei o que, em alguns lugares e os gatos poderiam ter pego os ovos. Mas dessa vez os gatos foram absolvidos, ou pelo menos em parte absolvidos. Eles não foram os grandes responsáveis. Pega todo mundo estrangulando o gatinho assim, né? Não foi tão... Ah, tá bom. Então, o grande responsável, que o pessoal acabou chegando à conclusão depois de estudar a área lá da Ilha de Socorro, foram as cabras. As cabras? As cabras. Elas foram as responsáveis? Elas foram as principais responsáveis. Porque o que acontece? Elas comiam boa parte das plantas, que eram os tipos de samambaia e algumas outras plantas de outras famílias, que serviam de abrigo e alimento para as pombas. Olha então só. elas comiam a comida das pombas e que também abrigava os ninhos delas. Querido, e essas coisas. onde está o teto? Isso. Ei! Essa casa é minha. E o que não foi as cabras que comeram, eles cortaram para fazer pasto. Ok. Então também não ajudou em muita coisa. E, aliás, o pessoal também gostava de caçar essas pombas. Talvez para comer, ou talvez porque elas fossem bonitas. Foi um e aí... extermínio generalizado, né? Foram Foi. as cabras, foram as pastagens, foram as caças. Para além de um bicho que provavelmente também nunca foi muito comum. Por isso que é pomba socorro, sabe? Ai, meu Deus, minha casa! Ai, meu Deus, minha cidade! Ai, meu Deus, uma cabra! Socorro! Uma cabra! Para terminar, esses bichos ainda ficavam muito doentes. Tinha várias infecções e tal. É complicado merda de mesmo. vida, cara. Bom, mas você não ficaria doente tendo a sua casa destruída, sem comida, cabras por todo Comendo lado? sua casa, Você ia ficar bastante triste. aí você entra em depressão. Exato. Você entrega o álcool, né? Entrega o Acontece álcool, essas coisas todas. É a história de Jó, né? E a pombinha falou, não, eu ainda acredito no Deus pombo do bem, ele tá lá me protegendo, mas sua vida tá uma merda. Não, mas eu tenho fé. Doença. Não, mas eu tenho fé. Perde a casa. Não, mas eu tenho fé. Come os filhos. Não, mas eu tenho fé. Toma um tiro. Pois é, que merda, né, porra? Ainda tem algumas dessas pombinhas em cativeiro. Graças a quê? Graças a algumas pessoas que, por achar o bicho muito bonito, pegaram esse bicho ainda no começo do século XX, década de 40, 50, pegaram esses bichos e levaram para procriar em cativeiro, né? Legal. Em pombais, lá nos Estados Unidos, México, Europa e tal. E hoje, essa pomba, que também não reproduz lá muito bem em cativeiro, mas reproduz, tem mais ou menos 150 indivíduos. E estão tentando, obviamente, fazer uma reintrodução. Mas para isso você precisa reflorestar um pedaço da ilha e garantir que as cabras não vão chegar até lá. Quarto bicho. O mutum do Nordeste. Mutum do Nordeste. É. Ok. Vocês sabem o que é um mutum, né? O que era um mutum? Você não sabe o que é um mutum? Não. Nossa, cara. O mutum é um cracídeo. Ah, pô, você aí não sabia que era mutum, é um gracídio. Tá vendo? Ah, porra. O mutum é o que é? O mutum é uma ave bem grande, assim. Tem quase 1 metro de comprimento, que é toda preta. Tem uns penachos pra cima, assim, faz um penteado engraçado. Ela tem um bico bem amarelo, mas ele é curto e alto, assim, bem grosso. O mutum do Nordeste, ele só vivia na zona da mata dos estados de Alagoas e Pernambuco. E a gente não sabe ainda se chegava até Sergipe, Bahia, tal, não sei o quê. Mas aqui a gente tem certeza era Alagoas e Pernambuco. Nesses lugares, na zona da mata, são lugares muito urbanizados. A colonização brasileira começou em Pernambuco e começou por aquele pedaço lá de Recife, Olinda e tal. E Alagoas também, Maceió tal. E aquela parte do meio, saindo de Recife, indo para Maceió, vai construir umas cidades ali no meio e tal, não sei das quantas. Não sobrou muito lugar de floresta para o mutum ficar, porque ele só vive em florestas. E ele é um bicho que voa, mas só que ele vive muito no chão. Então você precisa ter mata primária ainda por cima. Tem que ser aquela mata que não tem muito distúrbio, senão o bicho começa a não gostar muito, a não achar as comidas que ele precisa. Passou carro de funk alto, não... Ele já morre não duro, é mata cai primária, duro, né? cai duro, Tá. E ele ele come sementes também, ele come essas coisas, então as árvores têm que estar muito bem desenvolvidas para poder comer, para poder produzir as sementes que ele come, todas essas coisas assim. Então é um bicho que já é um pouco complicado, vivendo num lugar complicado, porque é um lugar muito, muito cheio de gente. E aí o que acontece? Mais ou menos na década de 70, começou um incentivo do governo para o projeto Pro Álcool. Foi na época do regime militar ainda, né, que começaram a falar aquela coisa de que você podia testar novos combustíveis, então várias áreas ali daquela região do Nordeste começaram a ser desmatadas para fazer canavial. Então não só você destruía o ambiente onde esses bichos viviam para plantar cana, como ainda os pesticidas que eram usados na cana matavam os ovos e os mutuns.
né? E tem um histórico, eu só não consegui achar o nome do lugar de onde foi isso daí, mas que disse que era um dos últimos refúgios dos mutuns lá em Alagoas, que em 6 meses foi destruído. Tipo, era uma floresta que acabaram com ela em 6 meses. Tipo, desmataram, acabaram com ela para plantar cana. E como era na época do regime militar, não tinha controle florestal nenhum, tinha mais é que derrubar mesmo. Foi completamente contra o Código Florestal, que é anterior, né? O Código Florestal acho que é da época do Getúlio. Mas não tinha ninguém, não tinha multa, uma não tinha fiscalização. Não. Aí chegava e falava, olha, desmataram tudo. Eu falei, que se exploda, é isso aí. Não, é Brasil, ama eu deixo, é esse negócio. Então, é aquela coisa, destruíram tudo, não sobrou nada. E assim foi o Mutum junto. E assim foi-se o Mutum. E ainda por cima, o pessoal gostava de matar o Mutum. Tipo, caçar. Por prática de tiro. Eu não sei se esse bicho é gostoso, se vale a pena comer, mas o pessoal atirava nele assim. Pô. Mas não existe mais o Mutum, então? Na natureza, esse Mutum não mais. Ok. Só que a gente, se ele não existisse mais em lugar nenhum, a gente não estaria colocando ele neste vídeo. Você tinha alguns Mutuns em cativeiro no Rio de Janeiro. Olha só. Mutuns do Nordeste. E, se não me engano, alguns no sul de Minas também, em Poços de Caldas, não lembro agora. Esse criador lá do Rio de Janeiro foi o mais importante de todos. Foi ele que resolveu reproduzir esse bicho em cativeiro. No começo, eles tinham só 12 indivíduos. Aí, alguns anos depois, eles conseguiram passar para 44 indivíduos. Hoje, eles têm 130 indivíduos vivendo em cativeiro. Legal, né? Dá para reintroduzir, talvez, numa mata lá no Nordeste. Você precisa ter uma mata lá no Nordeste para reintroduzir. Você precisa replantar aquele negócio. Uma mata fechada, não Exatamente. sei se hoje em dia... Mata primária, inclusive. Né? Só que esses 130 indivíduos têm um problema. Pelo menos 30% deles são híbridos com o Mutum cavalo. Híbridos, ou seja, ele cruzou isso, com o Mutum cavalo, gerando uma outra... O Mutum cavalo pegou a Mutoa nordestina ou vice-versa. A Mutoa égua, né? Pegou a Mutoa égua. Que também é chamado de... Gerou um outro Mutum. Isso, gerou o Mutum mula. O Mutum mula. Que não é uma boa maneira de fazer você entender. Mas ele ainda serve de banco de genes, né? Ainda tem os genes lá. Esse Mutum cavalo que eles chamam é o Mutum da Amazônia. Esse daí não está em perigo de extinção. Esse daí tem bastante e tal. Esse daí é bem comum, bem conhecido. Então, é só para dar um exemplo, porque o pessoal veio reclamar no vídeo passado também, que eu não ia falar das aves brasileiras. Essa ave está separada desde o roteiro da outra vez, tá? Eu tinha separado as aves brasileiras também, esse bicho aí. Esse bicho está sendo bem estudado agora pelo pessoal, os ornitólogos aqui do Brasil, para tentar reintroduzir ele e salvar a espécie, né? Quinta ave! Essa você já esperava que a gente ia falar, né? A ararinha azul. É do filme Blue, né? Tão conhecido. O filme Rio, né? É o Blue. É o Blue, exatamente. Não confunda com a arara azul. Que você tem a arara azul, que é um bicho desse tamanho, gigantesco, azul bem escuro. E você tem a ararinha azul. Ela é chamada de ararinha porque ela é pequenininha, ela é menor, um pouco maior que um papagaio. E ela é azul clara, meio esverdeada, assim. Ela é super bonita. Eu lembro que tinha reportagem que tentaram reintroduzir na natureza, aí filmaram o ninho dela, a última da espécie ali, e sumiu aquilo depois. Não, vou contar a história dessa daí também. Ela foi descoberta pelo Spix, que era um grande ornitólogo lá, um naturalista do século XVIII, eu acho, que se embrenhou ali no interior do Nordeste e achou esse bicho, por isso que em inglês é chamado de arara de Spix, né? Esse bicho só vive na Caatinga, naquela região bem seca, que pega o interior mais do sul de Piauí, aquela parte do noroeste da Bahia lá e um pedacinho de Pernambuco, talvez, ali para baixo, assim, pega só aquela mancha que corre perto do Rio São Francisco. Né? Tem o Rio São Francisco que passa exatamente por ali, né? Então é a área mais seca e próxima do São Francisco. Ela habitava em florestas ou em caatinga fechada que tinha perto do rio. E ela habitava lá e provavelmente também nunca foi muito comum. Porque depois desse avistamento do Spix lá e dos exemplares que ele matou, pouco foi vista essa ararinha depois, e foi vista quando começaram o pessoal a pesquisar lá no século XX e tal, e foi achando alguns indivíduos, mas não era um bicho lá muito comum. Muita coisa mexeu ali. Então, por exemplo, a ocupação das margens do São Francisco, tanto para plantio quanto para fazer cidade, foi destruindo os lugares em que a ararinha vivia. E você teve ainda a construção da hidrelétrica de Sobradinho, que acabou alagando um pedação ali e provavelmente também ajudou a destruir o ambiente da ararinha, que não conseguiu sobreviver
a todas essas mudanças. Nós temos em cativeiro ainda, né? Tem. Senão também não estaria neste vídeo. Né? O Alzheimer é uma doença muito complicada e nós temos que lutar muito para descobrir a cura para o Alzheimer. Os outros indivíduos dessa espécie também foram caçados. O pessoal caçava, até porque naquela região é uma região muito pobre, então acho que caçava para comer mesmo, né? Acho que caça para comer. E tráfico, porque é um bicho muito bonitinho, é um bicho muito fofo. E sabe qual é o outro motivo que eles acham que esse bicho pode também ter sido extinto? Por quê? Abelhas africanas. Olha! Que a gente tinha comentado naquele vídeo sobre as pragas. Lembra? Introduzidas, que foi o cara sem querer soltou as abelhas africanas. Como é que é? O Dr. Care? O Dr. Care ou não quero? O Dr. Care que soltou as abelhas. Olha só. E essas abelhas muito agressivas, provavelmente, eu não achei por que seria o problema. Se elas atacam as ararinhas, ou se elas constroem colmeias exatamente onde as ararinhas viviam, e aí fica aquela coisa. Então eu acho que deve ser isso daí, e aí a ararinha, coitada, não tinha mais para onde fugir. Né? Aquela ararinha que aparecia na televisão tal, indica a sua idade, na verdade, porque aquilo foi ano 2000. Ah, do filme? Não, a que aparecia na televisão, do pessoal Globo Repórter. A ararinha azul, a última da sua espécie. Eu lembro dessa matéria. O que vive, do que se alimenta. Hoje, no Globo Repórter. Então, e aí ficava essa... E foi em 2000, ou seja, isso entrega a sua idade. Foi no ano 2000, é por isso que eu tô falando. Okay. Faz 17 anos já. Tem pessoas que estão assistindo a gente e que nasceram... Depois. No ano 2000, né? 2000 é alguma coisa. É bizarro ter uma geração assim do ano 2000 que já conversa com você. Você viu que o Carlos Ruas achava que vocês deveriam ser retardados e não falar com ele. Porque é quase como conversar com um cachorro. Teve um momento... o cachorro que responde. Olha, cara, é um barato poder falar com um cachorro que responde, cara. É isso que o Carlos Ruas falou de você, meu amigo, da geração Millennium. É que teve um momento em que todo mundo tinha nascido dos anos 90 para trás. Sim, chama-se infância. Todas as pessoas que você conhecia. Chama-se infância. Aí depois surgem pessoas de uma outra geração, você caramba. Chama velhice. E a gente percebe que a gente vai ficar velho. É terrível quando você percebe que vai ficar velho. Será que a gente vai estar velhinho assim? Bem-vindo a mais um Curiosity. Eu acho que não vai mais... Espécies extintas. Hoje é eu e o Pirula. Estamos quase extintos. Coitado, o Ruas não consegue mais... O Deus vai ficar meio etéreo, né? O Deus salve do qualquer, porque ele é tremendo pra desenhar. Assim. Eu desenho certo por linhas tortas. Boa, né? Deus... muito bem. Curiosamente, esses traficantes que ajudaram a destruir a espécie, hoje podem ser a última salvação dela, porque eles levaram para esses lugares pelos amantes das aves e eles reproduziram essa ave em cativeiro. E aí essas aves que foram reproduzidas em cativeiro, elas hoje são a única reserva que a gente tem no mundo para salvar esses bichos. Em 2012, a contagem estava em 80 indivíduos em cativeiro. Então ainda é muito pouquinho, mas 80 está abaixo do 100, né, do limite que eu tinha falado, mas 80 ainda dá para tentar brincar com alguma coisa. E olha que interessante. Lembra que você falou da última ararinha, que era aquela que aparecia no Globo Repórter e tal? A última ararinha. Que ela, inclusive, era macho e começou a namorar uma fêmea de uma maritaca qualquer. Imagina a torcida, né, cara? Eles vão se acasalando no tronquinho de árvore, as últimas do mundo, e o pessoal lá, não, então... Come! Reproduz! Mas esse é que é o problema. Essa ararinha, que era a última... Multiplicai-vos! Essa ararinha que era a última, a esposa dela era uma maritaca de outra espécie. Peraí, calma. A ararinha... Não tinha como reproduzir, ela era a última. Casado? Então ela arrumou, não tem tu, vai tu mesmo. Ela arrumou uma de outra espécie pra se acasalar. Só que aí não dá filhote. E pegaram uma ararinha azul com uma outra parecida de uma espécie. Com uma maritaca lá. Maritaca e botou pra cruzar pra ver Não botou pra cruzar, foi automático. Ela foi a última na natureza. Carlos Ruas, só tinha ela na natureza. Ela falou, eu não vou ficar no hora veja. Eu vou arrumar alguém pra aliviar o sofrimento. Ela arrumou uma maritaca, só que não dá filho. Entendeu? É um casal estéril. Uma pena. Tentaram soltar uma fêmea pra esse bicho lá, só que agora eu não me lembro, um deles foi para um fio de alta tensão. Eu não sei se foi esse ou se foi a fêmea que tentaram soltar, mas foi para o fio de alta tensão. Vamos liberar a última espécie para que ela fique na natureza. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Esse é o problema. Não, mas é muito azar, é muita zica. Em 2016, eles dizem que na Serra da Capivara foi avistado uma ararinha azul. Agora ninguém sabe se tem uma população de ararinha azul que ninguém conhece,
Ou se é um E aí- cara que era um louco que viu um vulto azul. Não. e- O bicho aparentemente é verdade mesmo. Ah, Aparentemente é verdade? tem registro fotográfico. Olha que legal. Ou se é aquela lá do Globo Repórter, que Ah, não você- morreu e e, tá- na verdade tá lá ainda. Perambulando por Tá aí, lá ainda tentando ter sobrevivendo. filho com a arara. Isso, tentando ter filho com a arara, é isso. Você vai, agora Agora vai. vou ter um filho. Isso, é mais ou menos isso. Essas mulheres tudo estéreo. Eita. Tudo Sua estéril. última da espécie é tudo estéreo. Pode ser que a ararinha azul não esteja extinta na natureza, Olha só. mas é uma possibilidade muito remota, então ainda é considerado como extinta na natureza e só tem esses 80 em cativeiro. Que triste. Mas eu acho que elas não teriam ficado extintas se elas tivessem chamado, sabe quem? Gunrail, Gunrail, Gunrail.